Voltei. Então, olha só, o nosso exemplo de semelhança atômica aqui. X é isótopo de S e isótono de Ca. Portanto, seu número de massa é... A questão pede para que você identifique o número de massa do átomo que está sendo chamado de X, sabendo que ele é isótopo desse enxofre aqui, ó, que tem número atômico 16 e número de massa 32, e que ele é isótono do átomo de cálcio, que tem número atômico 20 e número de massa 40. Então, veja bem, se X é isótopo desse enxofre aqui, o que o isótopo tem em comum? O número de prótons. Qual que é o número de prótons desse enxofre? É 16. Então, nosso elemento X tem número atômico 16. Por quê? Porque ele é isótopo desse S. Isótopo tem mesmo número atômico, tem mesmo número de prótons. Ele é isótono desse cálcio. O que é isótono? Tem o mesmo número de nêutrons. E qual é o número de nêutrons desse cálcio aqui? Esse cálcio tem número de massa 40 e número atômico 20. O número de massa não é a soma dos prótons e dos nêutrons? Então, se esse cálcio tem ao todo 40 prótons e nêutrons, e se desses 40, 20 são prótons, o número de nêutrons é 20. Olha só como que a gente sabe disso. Massa é igual a prótons mais nêutrons. Se o número de massa é 40, o número de prótons é 20, o número de nêutrons a gente define passando esse 20 que está somando para o outro lado, subtraindo, então fica 40 menos 20 é igual a N. Portanto, o número de nêutrons é o número de nêutrons é 20. É 40 menos 20. Bom, o nosso átomo X aqui é isótono desse cálcio. Então, se esse cálcio tem 20 nêutrons, o nosso X também tem N igual a 20. Também tem 20 nêutrons. O que está pedindo para a gente calcular? O número de massa. E o que é o número de massa? É a soma de prótons e nêutrons. O número de prótons a gente já sabe, é 16. O número de nêutrons a gente acabou de calcular, é 20. Então, a soma aqui dá 36. Resposta, o número de massa do elemento X, o A, é igual a 36. Ok? Esse foi um exemplo, né, dentre vários que podem ser, que vocês podem encontrar na literatura, na internet, nas listas de exercício. Eu deixei para vocês na plataforma uma lista de exercícios com algumas questões, dentre elas questões parecidas com essas, tá? Vocês façam a questão, tem também um texto de suporte para vocês complementarem o que vocês assistiram na aula e respondam a lista de exercícios. Qualquer dúvida, eu estou no plantão nas terças e sextas-feiras, tá? Até semana que vem.